A paz do Senhor a todos. Hoje nós queremos falar sobre um versículo bastante conhecido de todos os leitores da Bíblia. Teve até uma pessoa que falou que se houvesse a extinção da Bíblia, se todos os livros fossem perdidos, mas que se sobrasse esse versículo, a Bíblia estaria contida toda nesse versículo. É um versículo que você conhece com certeza. É João capítulo 3, o versículo 16. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa já fazendo a afirmação que Deus amou este mundo. E se nós olharmos as Escrituras, nós vamos ver que mundo foi esse que Deus amou. Não foi aquele mundo que Ele criou, mas foi um mundo já degenerado pelo pecado, um mundo já totalmente corrompido. E lá em Romanos 3, versículos 10, 11 e 12, diz assim: como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Veja o diagnóstico desse mundo que Deus amou. Está escrito que não há quem faça o bem, nenhum só. Ou seja, a pessoa mais justa que habitava nesse mundo e que habita nesse mundo, mesmo que ele seja um homem considerado perfeito, segundo o conceito humano, mesmo assim, o diagnóstico da sua vida espiritual é que ele não faz o bem. Ninguém consegue fazer o bem, por causa do seu coração contaminado pelo pecado. Foi esse mundo cheio de inimigos de Deus, de homens pecadores, homens que mereciam a morte. Foi a esse mundo que Deus olhou e disse: eu amo esse mundo. E a palavra de Deus diz que Ele amou esse mundo de tal maneira. Nós não podemos dimensionar esse amor. Nós não podemos descrever a profundidade desse amor. Nós não podemos descrever a altura desse amor. Nem João, inspirado pelo Espírito Santo, que citou esse versículo, que escreveu esse versículo, foi capaz de descrever o amor de Deus com uma precisão tal, capaz de dimensioná-lo. Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus nos presenteou Jesus. Ele amou esse mundo de tal maneira que Ele não pensou duas vezes. Ele olhou esse mundo e não teve uma visão muito boa. A visão que Ele teve é que todos estavam perdidos, extraviados. Todos eram inúteis do jeito que estavam. Mas Ele mandou seu Filho para nos resgatar. A palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos seus inimigos. E Ele nos conquistou com seu amor. Ele nos conquistou e nos remiu com o sacrifício da crucificação. E Ele nos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A morte significa a separação. Quando alguém morre na nossa família, nós somos separados dele. E por isso nós choramos e nós lamentamos. Pois bem, nós estávamos mortos para Deus, nós estávamos separados de Deus. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, nos redimiu, pagou com seu sangue a nossa redenção, para que a gente nunca mais
ficasse separado de Deus. Não mais sofrêssemos a morte eterna. A morte física continua valendo, é o salário do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então essa é a morte física. Mas nós podemos passar pela morte física e possivelmente vamos passar pela morte física. Mas a morte mais terrível não é aquela que nos separa dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. A morte mais terrível é aquela que nos separa de Deus. E foi para nos livrar dessa morte eterna que Jesus veio a este mundo, como demonstração do grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos, nessa oportunidade, crer nesse amor de Deus. Por que Deus amou o mundo? Porque Ele amou. Ele é amor. E por isso Ele não sabe fazer outra coisa senão amar. E Ele amou esse mundo, que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa que Deus tem para você nesta oportunidade é que você poderá ter a vida eterna, viver eternamente com Ele. Basta, para que isso aconteça, que você creia, que você creia em Jesus, que nessa oportunidade você possa fechar seus olhos e levar o seu pensamento até Deus e diga: meu Deus, muito obrigado por teres me amado de tal maneira que teu Filho foi dado para morrer na cruz do Calvário, para que eu não morresse eternamente. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio nele. Eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja meu Salvador. Eu quero que Ele seja o meu exemplo. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, que dirija toda a minha vida. Eu quero que Ele faça parte da minha família e que Ele faça parte de todos aqueles a quem eu amo, porque todos eles eu quero ver lá na glória, quando o inevitável vai acontecer. É a mensagem que está em toda a Bíblia, é o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso nós dizemos, se não houvesse mais Bíblia, mas se houvesse esse versículo, ele é suficiente para transformar o mundo, para encher o mundo de esperança, para encher o mundo de alegria, para dar força e ânimos nas horas de dificuldade, porque nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos há pouco que o homem está ordenado uma única vez, diz lá a palavra de Deus, lá em Hebreus. Então não existe mais do que uma morte física, e depois disso vem o juízo, ou seja, nós podemos ser condenados após a morte. Mas se você tiver Jesus Cristo na sua vida, há uma promessa de Deus para você. Ele diz que aquele que crê em Jesus não passará pelo juízo, não será condenado, ele será salvo eternamente. Essa promessa não é só para você, essa promessa é para toda a sua família, porque Paulo, falando a um carcereiro em Filipos, ele falou assim, quando o carcereiro ficou desesperado, no momento de desespero, a ponto dele querer buscar o suicídio para solucionar aquele momento difícil. Mas Paulo acalmou aquele homem e deu uma palavra que sintetiza tudo o que eu falei até agora. Ele falou para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Então esse Filho único, Jesus Cristo, que foi dado como prova de amor de Deus, basta apenas crer nele. E essa promessa não é só para nós que cremos,
essa promessa ela vai alcançar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Porque através da transformação que esse amor vai operar na nossa vida, os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos colegas vão ver que nós mudamos, tudo por causa desse amor. E eles serão atraídos para aceitar Jesus como suficiente Salvador. Às vezes nós não precisamos nem falar de Cristo, basta apenas a nossa conduta, basta apenas a mudança percebida no nosso caráter. E isso é suficiente para atrair as pessoas para esse Jesus que nós servimos e que transforma a vida, que muda o homem para melhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eu quero terminar citando outra vez esse versículo que será a salvação da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha alegria e esperança nessa palavra. Ela é fiel e verdadeira, para que se cumpriu na minha vida e vai se cumprir também na sua vida. Que Deus nos abençoe.